essa noite aqui para ouvir a palavra de Deus, para glorificar a Deus, como nós temos feito já, né? Já temos cantado louvores aí. E agora vamos ouvir a palavra. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Hebreus, tá? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Verso 1 e seguintes. Tá? Vamos ler alguns versículos. Hebreus fica antes de Apocalipse, depois de Gênesis, né? Só para ajudar você aí. Amém? É Hebreus, Tiago, né? Hebreus capítulo 12. Hebreus é uma das cartas que nós consideramos que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Nem todos os teólogos ou os historiadores concordam com isso, mas eu concordo que, pelo que eu já li, pela maneira de o que ele escreve, como está colocadas as coisas, é que o apóstolo Paulo escreveu Hebreus também. Faz parte das cartas paulinas. Amém? Achou? Hebreus capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos, tá? Diz assim no versículo 1: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais na fé, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Até aí, tá? Até o verso 3. Pois bem, a palavra foi escrita, os escritores foram orientados pelo Espírito Santo de Deus para escrever a palavra. Essa palavra não está escrita aqui porque o apóstolo Paulo quis escrever, mas o Espírito Santo o levou a escrever. Então o Espírito Santo é que sabe disso. É ele que revela essa palavra, é ele que faz com que essa palavra tenha vida. O Espírito Santo é que dá vida à palavra. Amém? O Espírito Santo deu vida a Jesus. A Bíblia diz que o Espírito ressuscitou a Jesus. Amém? E Jesus é a palavra. Agora você vai ficar em pé, tá? Agora você vai ficar em pé e nós vamos nos colocar na presença de Deus, tá? Para orarmos a Deus. Nós vamos falar com Deus agora. Como é que a gente fala com Deus, pastor? Orando. Como é que Deus fala com nós? Pela palavra. É só assim que Deus fala? Não, Deus fala também através de outras pessoas, por meio de profetas, né? Acontecimentos, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Deus fala conosco, tá? Só depende de nós a consideração que nós damos aqui, amém? Então coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui e agora, Senhor, estamos diante da tua palavra. Palavra essa que o Espírito Santo conduziu ao apóstolo Paulo a escrever, e por isso, Espírito Santo, nós nos dirigimos a ti agora. Senhor, ajuda-nos, revela-nos a tua palavra. Senhor, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa implantar essa palavra na nossa vida e que ela seja atuante, não somente nesta noite, mas em todo dia da nossa vida, até o dia que Jesus vier buscar a igreja, ou nós partirmos deste mundo pelo teu chamado. Por isso, Espírito Santo,
nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, nos revelar, transmitir essa palavra através, Senhor, do canal, que sou eu, Senhor, que algumas coisas eu coloquei, escrevi, deduzi, Senhor, estudei, Senhor, para que o Senhor possa usar também essas palavras nessa noite, e que ao sairmos daqui, possamos sair diferente, a nossa vida transformada, possamos ter as nossas perguntas respondidas, aquelas que o Senhor pode responder no momento, em nome de Jesus, amém, amém? Poder sentar agora, em nome de Jesus, tá? Como introdução dessa noite, eu quero dizer para você, não perca o foco, tá? Isso é só a introdução, não perca o foco. Em Mateus 24, verso 4, eu não sei se ela colocou a leitura que eu coloquei ali, eu não sei se ela colocou a primeira leitura, você colocou a primeira leitura, colocou lá, não dizia olhando, dizia olhando para Jesus, porque a minha Bíblia aqui, a linguagem, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, deixamos todo o embaraço, tá? Corramos a carreira que nos está proposta. Tem mais alguma coisa? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, amém? Não perca o foco, tá? Então, como introdução, não perca o foco. Antes de eu te dar o tema nessa noite, nessa tarde, eu fui comprar uma água e a minha esposa disse: acabou o fósforo, fogo, né? Acabou o fósforo. Em casa nós usamos o fósforo ainda, tá? Não é que o fogão não tem eletricidade, ele tem, mas tem alguma coisa que não funciona, então a gente usa o fósforo também, né? Então faz parte da vida da gente. E é bom ter uma caixa de fósforo em casa, né? E ela disse: acabou. E eu fui no mercado buscar água e cheguei lá no mercado, eu levei aquele galão vazio, coloquei em cima daquela mesinha e fiquei assim, esperando que a moça vinha fazer o papel, né? E eu esperei, né? E aí vocês acham como é que o pastor ficou esperando, glória a Deus. Glória a Deus, olha, ela sentia alguma coisa já, tá? Você acha que eu fiquei assim? Eu comecei a ficar bravo. É lógico que eu não mostrei cara de bravo, porque não dava, porque com máscara está todo mundo escondido. O cara está bravo, ele está escondido, porque ele está atrás da máscara. E eu sei que eu cheguei, aí eu esperei, ninguém veio, chamei uma mocinha lá, ela disse: não, a minha missão aqui é ver se o cara está fresco ou quente. Então, vou fazer o quê? Aí eu fui, aí entrei com o galãozinho dentro do carrinho, fiz a compra, tá. E chegou na hora de passar no caixa, aí eu disse para a moça: eu tenho um galão aqui, porque a moça não tem ninguém para servir lá, para escrever ali, fazer o papelzinho lá. Ela disse: o senhor pega para mim lá o bloquinho que eu vou fazer aqui. Eu tive que pegar o bloquinho, eu já estava bravo. E aí eu tive que pegar o bloquinho e trazer para ela com toda a educação, porque pastor não pode ser mal educado. Tá? E ela preencheu e fez, aí ela fez o papel, disse que eu preciso desse papelzinho. Então o senhor pega para mim lá, eu entreguei para ela fez. Tudo bem, por que eu estou contando isso? Porque, como introdução, eu estou dizendo para você, não perca o foco. O diabo queria me tirar o foco naquele pouquinho de tempo que eu estava ali. Ele quer me tirar o foco, que é, o tema nessa noite é olhando para Jesus. Tá, meu irmão? A nossa meta é olhar para Jesus. Nós sofremos, nós tropeçamos na vida porque nós tiramos os nossos olhos de Jesus. E interessante que desde o começo de todas as coisas aqui na terra, lá no jardim do Éden, Eva pecou porque tirou o foco. Porque ela deixou de olhar para Jesus, porque Jesus já estava lá no jardim do Éden, que Deus disse, botou Adão e Eva no jardim e disse:
Ó, você pode comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. O que é a árvore da vida? É Jesus. Amém. E a Eva botou os olhos na árvore do conhecimento do bem e do mal, e o diabo conseguiu tirar o foco dela, e ela acabou pecando. Desde lá vem assim. Em Mateus capítulo 24, o verso 4, Jesus chama a atenção do discípulo também. Ele disse: vede que ninguém vos engane. Novamente, ver é olhar. Fica de olho, não te deixa ninguém te enganar. O diabo quer tirar, que você tire os olhos de Jesus. E para isso ele vai usar qualquer situação. Lembre-se que em João 10:10 a palavra diz assim: que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele tem 3 propostas. Ele tem a intenção de te roubar, de te matar e de te destruir. Como é que ele faz isso? Como é que ele rouba? Ele rouba no contexto de vida. Alguns são roubados através das drogas, outras situações. Outros, ele ainda consegue matar, mas ele quer mesmo destruir. Quando é que é a destruição? Quando ele te leva para o inferno. Então ele tem essa função. O diabo quer fazer isso, que você tire os olhos de Jesus. A mesma coisa quando os discípulos estavam no barco. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Só teve 2 homens que andaram sobre as águas nesse mundo. Foi Pedro e Jesus. E Jesus, o Pedro andou um pedaço e afundou. Por quê? Diz lá no texto que ele começou a olhar ao redor dele e ver as ondas e o vento, e afundou. E quando ele gritou, Jesus estendeu a mão e levantou ele. Então o diabo quer que você tire os olhos de Jesus. É só isso. Ele quer que você tire os olhos da palavra, porque Jesus é a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá? Isso aqui é Jesus. Se você quer conhecer Jesus, você precisa ler a palavra. Nós temos alguns problemas que nós enfrentamos na nossa vida com relação às coisas de Deus, porque nós queremos ver Jesus. Inclusive, nessa hora a gente canta a música, né? Quero ver Jesus, quero te ver, quero te ver, quero te ver e quero te ver, né? Jesus é a palavra. Tu queres ver Jesus? Leia a palavra. Queres andar com Jesus? Leia a palavra. Porque a gente é muito micro-ondas, tá? A gente quer as coisas prontas. A gente quer que tudo funcione rapidamente. Mas Deus não tem relógio, Deus não trabalha com tempo, Deus é atemporal. O que quer dizer atemporal? Não é uma chuva muito forte, não, tá? Atemporal é que Deus está fora do tempo, tá? Como eu já falei aqui, Deus não está nesse mundo. Esse mundo Deus tem na mão dele, tá? Porque se você disser que Deus está nesse mundo, que Deus é a maior coisa desse mundo, então o mundo é maior. Não, o mundo está nas mãos de Deus. Então, se nós queremos, nós estamos na mão de Deus, e isso vai facilitar muito quando a gente aprende essa palavra, tá? Então, quando você quer saber de Jesus, lê a Bíblia, olha para a palavra. Nós estamos vivendo tempos difíceis, não porque nós aqui não temos necessidade, ou melhor, nem todos têm tantas necessidades, porque na nossa cidade tem gente que tem necessidade, tem gente que passa dificuldade, mas nós vivemos num tempo onde, como o pastor Sérgio disse, nós podemos fazer culto. Às 6h30 nós estamos aqui fazendo culto, tá? Você está bem sentadinho, tranquilo, não tem ninguém com uma metralhadora ali na porta ali, tá? Porque tem países que o cara está com uma metralhadora na porta cuidando, tá? Para ninguém entrar. Ou você não entra ou entra e morre, né? Tem países assim, tá? Então nós estamos nessa noite aqui para dizer para você, compartilhar uma palavra que é olhando para Jesus. Essa palavra tem queimado no meu coração durante essa semana. De vez em quando ela voltava olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Eu já cantei para vocês aqui
e tem uma musiquinha que eu aprendi de criança, que a gente canta. Eu vi o senhor tocando violão lá, né? Já está convidado para tocar aquela musiquinha comigo aqui. A musiquinha diz assim: andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria. Essa é a nossa missão. O texto que eu acabei de ler diz assim, que Deus tem uma meta, Deus tem um propósito na nossa vida. Nós temos um lugar para chegar, nós precisamos chegar na eternidade. E essa caminhada para a eternidade, ela começa a partir de Jesus. Você recebeu Jesus, você entrou nessa carreira, como diz o texto aqui, tá? E tem condições para a gente continuar. Muita gente deixa na metade, sai na metade da viagem, pula do barco na metade do caminho, tá? Então a finalidade dessa noite é que você entenda o seguinte, que nós estamos numa caminhada, e essa caminhada, é uma caminhada mais ou menos uma carreira, não é uma corrida que você dá uma corrida louca e depois para, não. É algo sempre bem compassado, sempre não parar, não desistir. Vai vir coisa na nossa vida, vai acontecer situações na tua vida, na minha vida, que vai querer fazer com que você pare. Mas eu estou dizendo para você nessa noite aqui, não pare. Continue correndo, olhando para Jesus. Interessante que o texto diz bem claro, diz aqui: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço. Tá? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para poder andar, para poder chegar no alvo, Deus tem um projeto, Deus tem um plano para a nossa vida, e o plano é o céu, a eternidade. Nós vamos morar no céu. Jesus foi preparar um lugar, diz a Bíblia, que Jesus disse: eu vou preparar um lugar, quando estiver pronto eu volto para buscar. E ele já está voltando agora para buscar, no meu ponto de vista, tá? Ele já deu tempo para preparar um lugar para nós, né? Então, mas para nós chegar nesse lugar, nós precisamos fazer a nossa caminhada, completar a carreira. Mas tem algumas coisas que nós precisamos aprender, que acontecem no nosso dia a dia, para tirar do caminho. Como eu disse, nessa noite, nessa tardinha ali, aquela situação ali quase me tirou do caminho. Porque se eu entro, se eu começo a ser um questionador, fico revoltado com a moça lá, eu perdi atrapalha. Isso é que atrapalha a nossa corrida, tá? Olhar para Jesus, continuar correndo, mas o problema, pastor, deixa o problema para lá. Olha para Jesus. O segredo está em olhar para Jesus. Só que para que eu possa olhar para Jesus, eu tenho que tirar os impedimentos. E o primeiro impedimento que o texto mostra aqui, o apóstolo Paulo diz assim: deixar todo o embaraço. Deixamos todo o embaraço. O que é embaraço? É aquilo que prende a gente, aquelas coisas que atrapalham a nossa vida. A gente fica embaraçado, tá? Se fosse lá na Colômbia, embaraçado é grave, tá? Mas nós estamos aqui no Brasil, tá? Embaraço. Tá? Então é o seguinte: deixar todo o embaraço, deixar aquilo que atrapalha. O que está atrapalhando para você olhar para Jesus? Porque Jesus continua do mesmo jeito. Jesus não muda, Jesus é perfeito. Tá? Quando os discípulos disseram é um fantasma, Jesus já disse: não é um fantasma, sou eu. Jesus disse para o discípulo: sou eu, não é um fantasma. Tá? Então a primeira coisa que para que a gente possa andar olhando para Jesus, nós precisamos deixar os embaraços dessa vida. Negócio mal feito, palavras malditas, como eu falei na minha questão lá. Comecei a ficar meio ácido com a moça lá, aí eu me dei conta: opa, não é a moça, não é o mercado, mas é o inimigo. Lembre-se disso. Nós temos sempre que pensar nisso. Se o diabo esteve no jardim do Éden, que é um lugar perfeito, ele vai estar no mercado, ele vai estar na rua, tá? Ele vai usar todos os métodos
E ele não tem piedade, ele não quer saber se é teu parente, se é teu irmão, se é tua mãe, se é teu marido, se é teu amigo. O diabo não quer saber disso. O diabo não tem relacionamento. Ele não tem amigo. Ah não, ele é meu amigo, então eu vou livrar ele. Não. Ele veio e ele tem uma intenção: roubar, matar e destruir. E Deus tem uma intenção com nós, que nós chegamos lá na eternidade. E para isso, o que o apóstolo Paulo escreveu, ele sempre escreveu chamando a atenção. Jesus, dando direção, Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então a primeira coisa, se você quer caminhar em vitória, quer ter uma corrida, quantas pessoas vão correr, elas procuram botar uma roupa leve, tá? Não dá para correr de terno, tá? Tem que botar uma calça esporte, um tênis bom, inclusive, até a questão da caminhada, não dá para caminhar com qualquer tênis, porque depende do tênis, ele te prejudica o teu caminhar e você vai acabar tendo problema, tá? Tem alguns que já passaram por isso, né? Conhecem melhor do que eu. Então a primeira coisa que eu quero dizer nessa noite para você: nós estamos no meio de situações embaraçosas no Brasil, no mundo, com essas mudanças. Pode ver, domingo passado nós tínhamos 2 cultos, de manhã e de noite. Esse domingo nós já estamos no culto às 6h30. Amanhã tem uma reunião onde vai ser decidido o que vai ser a próxima semana. Tá? O mundo está confuso, mas aqueles que olham para Jesus não vão ficar confusos, porque a Bíblia diz, que o próprio Jesus disse: aqueles que creem em Jesus não serão confundidos. Tá? Isso está na palavra. Eu só não dizia onde está o versículo, mas está na Bíblia, inclusive, está na Bíblia, né? Mas se você olhar para Jesus, você não será confundido, não vai errar o caminho. E olhar para Jesus muitas vezes é renunciar, tá? Você tem razão, mas como você está olhando para Jesus, deixa a tua razão, tá? Tem uma frase assim: quer ter razão ou ser feliz? Vai ter que trocar, vai ter que fazer alguma coisa. Então quem olha para Jesus não vai ser confundido. Você pode continuar, pode ceder, que você não vai sair perdendo. Quem olha para Jesus não perde, não vai ter prejuízo, porque o fim nosso é a vitória. Então, para que nós possamos chegar aonde Deus tem projetado para nós, precisamos aplicar princípios na nossa vida. Isso que eu estou dando para você nessa noite aqui são princípios para caminhar para a eternidade, para chegar no lugar que Deus tem preparado, aonde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais briga. Você não vai precisar mais resolver problema de briga, de situações, não precisa, porque lá é o lugar perfeito. No céu não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá amargura, é só bênção. Mas nós precisamos, para chegar lá, nós precisamos caminhar de acordo com a proposta que Deus determinou pela sua palavra. Tá? Aqui na Bíblia diz que Jesus, para chegar na cruz do Calvário, ele teve que pagar o preço por isso. O próprio Jesus, sendo filho de Deus, mas vivendo como homem aqui na terra, diz que ele pagou o preço pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. E nós não precisamos suportar cruz, tá, meu irmão? Não te preocupa que cruz não é para você. Não, você não será pregado na cruz. Isso não é para nós, porque Jesus já foi pregado no teu lugar. Amém. É isso que nós vamos comemorar nessa noite aqui. Jesus já foi pregado no teu e no meu lugar. Amém. Nós não precisamos mais ser pregados na cruz. O que nós precisamos é andar de acordo com a palavra de Deus. Então a primeira coisa, deixe todo o embaraço. Segunda coisa, segundo princípio, deixar o pecado.
Deixar o pecado. O que é pecado, pastor? Errar o alvo. Novamente, como eu tenho falado aqui, como eu sou um pastor que fala de família, eu estou falando, vou falar novamente. Marido, amar a tua esposa como Cristo ama a igreja. Mulher, obedeça ao teu marido, seja submissa a ele, seja companheira dele, seja amiga dele. Isso é viver de acordo com a palavra. Se estiver vivendo fora disso, está fora do contexto, está pecando, porque a gente pensa que pecar é só roubar, matar. Não. Inclusive, quando a gente pergunta para quem não crê em Jesus, para quem não conhece a palavra, se ele tem pecado, ele diz: não, eu não mato, eu não roubo, eu não tenho pecado. Tá? Mentira é pecado, e concordar com a mentira também é pecado. Tá? Mentira é pecado, e ser omisso a mentira também é pecado. O que é ser omisso? É você ver e não falar nada. Você se omitir, não tomar uma posição. Não. Eu estava vendo o pastor Cláudio na televisão, e ele estava falando justamente isso. Ele diz: princípios de Deus. Nós não podemos negociar os princípios de Deus. Nós não mentimos. Não é porque nós estamos na igreja, não, nós não mentimos porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Tá? E toda vez que a gente mente é pecado. E quando nós mentimos, nós devemos pedir perdão. Tá? E portanto, se você está em casa, o telefone tocou e quer falar com você, e você manda a sua esposa dizer assim: diga que eu não estou, você está mentindo. E se a sua esposa fizer, ela mentiu junto. Tá? E às vezes dá uma vontade, né? Está lá na hora do café na mesa. Então eu tenho orientado a pastora, que a pastora, como ela tem o meu telefone, o telefone que ela tem está no meu nome, tá? Então eles ligam e aí ela atende. Eu digo para ela: não atende. Porque se tu atender, se tu der a resposta, tu vai ter que prestar conta. Então, ou não atende, ou quando atender, fala a verdade. Não, eu estou aqui, mas eu não quero esse produto, tá. Só que isso, às vezes, custa tempo, né? Incomoda a gente. Principalmente quando vem do banco, né? Eles oferecem dinheiro para a gente, e a gente não dizer não para dinheiro é ruim, né? Mas tem que dizer. Tá? Como eu disse, em segundo lugar, deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado não está longe, o pecado está perto, meu irmão. Minha irmã, o pecado não está longe, o pecado está perto. Como é que o pastor sabe disso? Volte lá no começo da Bíblia. Deus chegou para Caim e disse: Caim, como o teu semblante está triste, Caim? Por que está caído esse teu semblante? Por que está com essa cara aí fechada, Caim? Deus disse: se procederes bem, tudo vai passar, mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. E o que o Caim fez? O Caim matou o seu irmão Abel. Tá? Onde é que estava esse pecado? Junto com ele. O pecado estava no meio da família, ele estava em casa. O Caim matou Abel e Deus disse para ele: Caim, o pecado jaz à porta. Minha irmã, o pecado jaz à porta. Como eu disse, eu estava lá no mercado e aquela situação, por pouco que não entrei numa armadilha e podia ter perdido, podia ter me incomodado, e não precisava fazer isso, é simples. Já devia ter feito no começo. Depois que eu fiz, que eu peguei o caderninho, levei para a bolsa, eu devia ter já levado no começo. A gente tem que ser mais sábio, tá? A gente quer tudo muito fácil. E eu ainda disse para a moça, quando eu disse para a moça que não tinha ninguém, ela disse: mas não é comigo. Eu quase, ainda bem que eu sou crente. Tá? Então, o tema que eu digo para você é olhando para Jesus, e o texto diz que nós estamos numa corrida, numa carreira. Só que essa carreira que nós estamos fazendo
ela tem um ritmo, ela tem uma qualidade, ela tem uma diferença de qualquer outra corrida. Não é simplesmente correr. Diz o texto aqui, em terceiro lugar, correr com paciência. É muito difícil. Nós somos agitados. Nós somos agitados. Eu, principalmente eu, estou dizendo nós, eu vou dizer, não vou dizer vocês, eu sou agitado, tá? Correr com paciência. Quando você sai para correr, corra com paciência. Sabe o que é correr com paciência? É correr sem se preocupar. Correr, como diz lá o texto lá de Gálatas 5:22, lá diz assim, que o crente ele é paciente, é bondoso, é manso, é humilde, é longânimo, tá? Paciência não é fácil, mas faz parte dos frutos do Espírito que nós temos em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, se o Espírito Santo habita em ti e em mim, nós temos paciência. O que nós precisamos fazer é exercitar essa paciência. Então não é só correr, mas é correr com paciência. Com perseverança, ó, a pastora está dizendo, a dela diz, correr com perseverança, é não parar, não desistir. Geralmente quando a gente vai correr para perder um pouquinho de peso, né? Aí está correndo, aí um pouco ele desiste, porque não emagreci 200 gramas só, corri a semana toda, né? Não tem isso? Eu já fiz isso. A semana toda eu não comi. Comia 3, 4 ovos todo dia, não comia a semana toda. Fui pesar 200 gramas, diga, não é justo. Não. É a questão da perseverança, a paciência, uma paciência perseverante, tá? Para viver uma vida de marido e mulher, de ser esposo e esposa, precisa ter paciência. Para mim viver com essa mulher 46 anos, como nós já estamos casados há 46 anos, como eu disse, parece que tem 18. Amém. Isso prova que eu sou um homem paciente e perseverante. Amém? Júnior? Para viver com a dela tem que ser paciente e perseverante. Amém? Cada um tem lado, meu irmão, isso é assim. Cada um precisa ter uns mais paciência, outros mais perseverança. Assim é todo casal, meu querido. Se você está casado, pode se preparar que o casamento tem situações que precisa de perseverança e de paciência. Só que tem as vitórias, tem as alegrias, tem as bênçãos desse correr com paciência. Por exemplo, como nós temos 10 netos, nós tivemos agora a nossa netinha que fez aniversário, amanhã a Céia faz aniversário, dia 12 de agosto eu faço aniversário. Eu só quero presente porque não dá para fazer festa, mas o presente eu quero. Não diz lá no como é que é? No decreto que não pode dar presente, diz que não pode fazer festa. Então, eu só quero um presente. Tá bom? Dia 12 de agosto, cai não é? Não cai em mim, não. Terça-feira, nem vai dar para você dar presente. Então, meu irmão, em terceiro lugar, a carreira que nos está proposta, ela tem uma característica, ela tem uma qualidade, ela tem uma maneira de correr com paciência. Eu lembro que nós sempre fazíamos durante o ano um futebolzinho entre casados e solteiros, e nós como casados sempre ganhamos o jogo, porque o solteiro ele corre que nem louco, e o casado já não pode correr tanto, então ele joga a bola para lá e bola para cá, e o solteiro se matava e perdia o jogo, tá? É assim que funciona, tá? Correr com paciência, tranquilo. O diabo vai vir aqui, ele vai vir te incomodar, ele vai dizer, não adianta tu fazer assim, esse teu marido não muda mesmo, não adianta tu falar, ela é assim mesmo, não adianta, ele é assim mesmo, querido, não vai para nessa conversa. Isso é conversa do capiroto. Tá? Não é, Jesus disse que vale a pena. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Ele disse, sai, deixa o embaraço.
deixe o pecado, corre com paciência. E para finalizar esses 4 princípios que eu quero dar para você nessa noite, que é olhando para Jesus, essa carreira que nos está proposta, ela é uma carreira especial para aqueles que são crentes em Jesus. Ela foi proposta por Deus, tá? Olhando para Jesus, não tem onde você olhar. Se você quer ajudar uma pessoa, a pessoa chegou para ti e pediu alguma ajuda, alguma informação, alguma coisa, o que eu posso fazer para mudar a minha vida? Olhar para Jesus. É a primeira coisa que tem que fazer. Tudo começa em Jesus, tudo termina em Jesus, tá? Então essa é a proposta de Deus. Jesus é a proposta de Deus para a nossa vida, a salvação para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Então, meu irmão, aprenda isso, que não tem jeito, sem Jesus não dá. Ou você olha para Jesus, porque se você for olhar para as situações que acontecem no dia a dia, ao teu redor, você vai ver que não vai dar. Vai dar para dizer, eu vou desistir, não adianta, isso não funciona, mas funciona. Tá? Quando Deus diz assim, Ele disse, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, serão os dois uma só carne, e vão viver até que a morte os separe. Eu sei que tem casais aqui que já passaram por separação, por situações, tá? Mas se Deus disse isso, meu amigo, se Ele disse que até que a morte separe, Ele tem dá de fazer, tá? Só que às vezes nós botamos as nossas situações, às vezes acontecem coisas que não dá, eu sei disso, tudo isso aí, tudo isso é um contexto, mas quando Deus fala que dá, é porque dá. Não dá por causa da nossa dureza do nosso coração. Então, meu irmão, não bota culpa em Deus. Se você olhar para Jesus, você vai chegar no lugar que é para chegar. Se eu olhar para Jesus, eu vou chegar no fim da jornada, onde é para chegar. Se você que está nos assistindo agora, direto pela internet, olhar para Jesus, você vai ver que você também vai chegar. Porque todos que olharam para Jesus chegaram no porto seguro, porque Jesus é o porto seguro. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, tá? Então, nesta noite eu preguei sobre o tema olhando para Jesus. E para concluir, só para você entender, depois de dar esses princípios para você, tá? Da conclusão, como fazer isso? Como é que eu faço isso, pastor? Aqui no texto diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A fé funciona, Jesus é o autor e consumador da fé. Ele consumou, quer dizer assim, ele declarou, isso funciona. Tá? Olhando para aquele que tornou a fé uma realidade. Consumar é tornar realidade. Consumou. Ele consumou o ato sexual, quando teve relacionamento sexual com aquela pessoa. Está consumado. Tá? É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Consumar é fazer isso. Jesus declarou. Andou por fé aqui nessa terra. Ah, pastor, Jesus era Deus, sim. Ele era Deus e diz assim, deixou a sua glória. E viveu como nós. Guiado por Deus. O problema é que nós deixamos o Genésio nos guiar, né? E aí a gente dança, tá? Então, olhando para aquele que tornou a fé uma realidade. Então, meu irmão, não sei o que você está passando, não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas eu quero convidar você para nessa noite, tanto você que está aqui na igreja, como você que está nos assistindo, a fazer olhar, para ver se você está olhando mesmo para Jesus. Porque a Bíblia diz que quando nós olhamos para Jesus, Jesus é a nossa vitória. Não importa o quanto é difícil, ao quanto nós vamos ter que negar a nós mesmos, porque o próprio Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e segue. Tá? Eu preciso tomar a minha cruz.
Eu preciso, a Bíblia diz assim, ó, que quem quiser ganhar a vida vai perder, mas quem perder por causa de Jesus vai ganhar. Amém? Amém? Coloca mais uma vez a mão no teu coração. Eu não sei como você está aqui nessa noite, qual é a situação que te perturba, o que está te incomodando, mas eu sei que é uma coisa, que se você olhar para Jesus, continuar olhando, sem desistir, sem parar, você vai ter a vitória garantida. Aliás, a palavra já diz que aqueles que estão em Cristo já são mais que vencedores. Por isso, nesta noite, eu clamo a ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos meus irmãos da fé, Senhor, pessoas que vieram nos visitar nessa noite. Senhor, eu não conheço o coração de cada um, não sei qual a situação de cada um, mas eu sei, Senhor, que em Jesus a vitória é certa, a vitória é garantida, porque a tua palavra diz nessa noite aqui que Jesus é o autor e consumador da fé, é aquele que praticou tudo aquilo que o Senhor ordenou pela sua palavra, viveu, Senhor, a tua palavra, transformou a tua palavra em realidade, em verdade vivida, Senhor. Jesus viveu essa verdade, e nós estamos aqui nessa noite, Pai, clamando, Senhor, por todas as famílias aqui representadas, Senhor. Senhor, entre em providência com cada uma. Espírito Santo, como nós falamos ao Senhor no início, Senhor, certamente o Senhor já falou com alguns nessa noite, dizendo: precisas mudar aqui, precisas trocar essa roupa. Quando eu estou falando em roupa aqui, eu estou falando em situação. Trocar essa maneira de falar, trocar essa maneira de agir. Certamente o Espírito Santo deve ter falado isso. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque como diz aqui, se nós olharmos para Jesus, nós vamos chegar no lugar seguro, no lugar que a proposta que o Senhor fez desde o início para a humanidade, Senhor, a vida eterna com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.